Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica de The Sandman, lançada em 2022, distribuída pela Netflix e adaptada da obra de mesmo nome de Neil Gaiman. Lembrando que a análise contém spoilers. Apesar de se basear quase integralmente nos quadrinhos de Gaiman, a série apresenta pequenas mudanças, e nessa análise eu só vou levar em consideração a adaptação para TV, que inclusive já apresenta diversos conceitos e reflexões psicológicas, e é por isso que eu dividi a análise em vários capítulos, cada um abordando um tema específico. 1. O sonhar e o inconsciente coletivo. Talvez The Sandman seja a obra audiovisual que mais se aprofunda na teoria de Carl Jung. O reino onírico chamado sonhar é declaradamente uma interpretação artística do conceito do inconsciente coletivo proposto por Jung. Ele é governado por uma entidade chamada sonho, mas que também é conhecida como Morpheus, o nome que eu vou usar daqui em diante para não confundir com o conceito psicológico de sonho. Morpheus pertence a um grupo de seres chamados de perpétuos. Mas o que seria o inconsciente coletivo e por que ele se difere do inconsciente pessoal proposto por Sigmund Freud? Em Os Arquétipos de Inconsciente Coletivo, Jung explica que o inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal, não sendo, portanto, uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e, no entanto, desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto, não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. As terras do sonhar representam muito bem isso. No prólogo da série, Morpheus revela que quando o mundo desperto deixa vocês carentes e cansados, o sono os traz aqui para encontrarem liberdade e aventura, para encararem seus temores e fantasias nos sonhos e pesadelos que eu crio e que devo controlar a fim de que eles não os consumam e destruam. Ou seja, Morpheus, como rei do sonhar, é a personificação desse inconsciente coletivo proposto por Jung, que, como ele definiu no trecho citado, é construído essencialmente por arquétipos. Mas o que seriam os arquétipos? Primeiramente, é importante compreender que no sonhar, sonhos se misturam aos mitos, figuras mitológicas e religiosas, símbolos, tradições e até mesmo a própria história da humanidade. Apesar da primeira temporada ainda não ter revelado muitos arquétipos que vivem ali, podemos citar as figuras bíblicas Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Jung diz que o conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da ideia do inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas formas na psique, que estão presentes em todo tempo e em todo lugar. Ou seja, os arquétipos são figuras simbólicas pré-determinadas e existentes, presentes nesse inconsciente compartilhado por toda a humanidade. Em The Sandman, temos uma representação bem lúdica desses conceitos complexos propostos por Jung. É importante ressaltar que, nesse caso, não é uma teoria que o sonhar represente esse inconsciente coletivo. Ele de fato o é, e o próprio Morpheus o chama assim no final do 10º episódio. Esse conceito de um inconsciente coletivo amplo, que vai além da pessoa, é reforçado diversas vezes por Jung. O inconsciente coletivo é tudo, menos um sistema pessoal encapsulado. É objetividade ampla como o mundo e aberta ao mundo. Eu sou o objeto de todos os sujeitos numa total inversão de minha consciência habitual, em que sempre sou sujeito que tem objetos. Lá eu estou na mais direta ligação com o mundo, de forma que facilmente esqueço quem sou uma realidade. Perdido em si mesmo é uma boa expressão para caracterizar esse estado. Este si mesmo, porém, é o mundo, ou melhor, um mundo se uma consciência pudesse vê-lo. Agora que esses conceitos técnicos foram devidamente explicados, eu quero falar sobre um tema mais filosófico, a importância do sonhar. 2. Um mundo sem sonhos. O primeiro episódio mostra a captura de Morpheus pelo líder ocultista Roderick Burgess. O rei das terras oníricas passa um século preso no porão da mansão da família Burgess e o mundo real se transforma na sua ausência. A humanidade é assolada por guerras e por uma doença causada pelo desequilíbrio do sonhar. A encefalite letárgica realmente existiu e afetou principalmente a Europa e a América do Norte entre 1915 e 1926, sendo que a sua origem até hoje é desconhecida. Na série, os horrores da época são explicados pela ausência de Morpheus no sonhar.
Por não haver equilíbrio entre o mundo dos sonhos e o mundo real, os seres humanos sofreram as consequências da falta de subjetividade onírica, criativa e simbólica. O conceito de sonho em Sandman é mais abrangente, não é só aquele que a gente experimenta durante o sono, mas também aquele acerca de um futuro feliz e esperançoso. E a ausência deles provoca um embate entre consciência e inconsciência. Jung revela que o processo da consciência não só é constantemente acompanhado, mas também frequentemente conduzido, promovido e interrompido por processos inconscientes. A vida anímica estava na criança ainda antes de ela ter consciência. Mesmo o adulto continua a dizer e fazer coisas cujo significado talvez só se torne claro mais tarde, ou talvez se perca. No entanto, ele as disse e fez como se soubesse o que significavam. Nossos sonhos dizem constantemente coisas que ultrapassam a nossa compreensão consciente, razão pela qual são tão úteis na terapia das neuroses. Temos pressentimentos e percepções de fontes desconhecidas. Medos, humores, intenções e esperanças nos assaltam, sem causalidade visível. Tais experiências concretas fundamentam aqueles sentimentos de que nós nos conhecemos de modo muito insuficiente e a dolorosa conjectura de que poderíamos ter vivências surpreendentes conosco mesmos. Esse mesmo conflito é trazido de maneira inversa no arco final da temporada, o de Rose Walker, a garota Vortex cuja existência estava aos poucos ocasionando uma colisão entre o mundo dos sonhos e o mundo real. Enquanto no início da temporada a realidade se desequilibra pela decadência do sonhar, no arco final o desequilíbrio ocorre justamente pelo fenômeno contrário. Os sonhos começam a se fortalecer e a se manifestar demasiadamente no mundo real. Essa é uma questão essencial para o equilíbrio psicológico humano. Uma pessoa que leva uma vida sem subjetividade, ignorando por completo a influência da inconsciência e dos sonhos, vive uma vida insuficiente, como revelou Jung. Mas por outro lado, aqueles que vivem totalmente imersos nos seus mundos internos, ignorando quase por completo o mundo real, também têm dificuldades em lidar com os obstáculos concretos que a vida apresenta. 3. 24/7. Um dos vilões da temporada é John Dee, filho do ocultista Roderick Burgess e Ethel Cripps. Depois de fugir do manicômio e recuperar o rubi roubado de Morpheus, ele começa a colocar em prática seu plano. Durante toda a sua vida, as pessoas mentiram para ele, e por isso John decide que é hora de transformar o mundo em um lugar mais honesto. Para ele, o caminho da verdade é o único possível, independente do bem e do mal. Ele começa seu plano em um restaurante 24 horas. Progressivamente, os funcionários e clientes do estabelecimento começam a ultrapassar o véu da mentira, revelando seus segredos mais íntimos. Na psicologia junguiana, a persona é o artifício do sistema topográfico responsável pelas interações sociais. São as máscaras que as pessoas usam a fim de preservarem seus relacionamentos. Alguns teóricos junguianos pós-modernos, como Eric Berne, se referem à persona como um arquétipo social, embora Jung não a considerasse um arquétipo de fato, diferente da sombra, que desde os primórdios da teoria é classificada dessa maneira. Quase diretamente oposta à persona, a sombra é o arquétipo do eu renegado ao inconsciente, que as pessoas possuem receio ou vergonha de revelar socialmente. Do ponto de vista junguiano, o plano de John Dee consistia em retirar a persona das pessoas a fim de revelar suas sombras. De certa forma, seu objetivo final é relativamente similar ao do processo de análise junguiana, com uma diferença fundamental. Nas sessões de análise, o analista ajuda o paciente a integrar persona e sombra, enquanto Dee queria remover por completo as funções da persona em todas as relações humanas. Vale lembrar que um indivíduo muito fixado em uma persona, como a garçonete Beth Monroe, pode ter dificuldades em aprofundar-se em questões mais complexas, rechaçando a sombra quase por completo. Murray Stein, teórico junguiano, diz que se a pessoa rechaça completamente a sombra, a vida é correta, mas terrivelmente incompleta. Ou seja, é importante ultrapassar a superficialidade das máscaras sociais da persona, mas nunca podemos removê-las completamente. O ideal é encontrar um equilíbrio entre persona consciente e sombra inconsciente. No próximo capítulo, eu vou discutir questões referentes principalmente ao episódio 6, O Som de Suas Asas. E se você gostaria de escrever roteiros e produzir vídeos como estes, eu lancei o Manual Mandala, um curso por assinatura sobre criação de conteúdo, priorizando os aspectos criativos e psicológicos da criação. Confira por 7 dias grátis clicando no link da descrição e depois o curso custará apenas R$ 19,90 por mês, podendo ser cancelado quando você desejar. 4.
O Som de Suas Asas. Na minha opinião, o melhor episódio da temporada é o sexto. Ele integra duas histórias filosóficas dos quadrinhos envolvendo a morte. A primeira parte é baseada em uma história que também se chama O Som de Suas Asas e levanta questões filosóficas interessantes relacionadas à busca pelo sentido da vida. Após recuperar a areia, o elmo e o rubi, Morpheus entra em uma crise existencial. Por ter passado o século todo ausente, ele perde sua conexão com o sonhar e com os súditos do seu reino onírico, sendo que a maioria deles abandonou seus postos. Seu processo terapêutico começa assim que ele passa a observar a irmã mais velha trabalhar. Durante a caminhada, ela dá a algumas pessoas a dádiva da morte. Para a maioria de nós, a ideia de morrer costuma estar atrelada a uma experiência fria, brutal e negativa. Mas em Sandman, a morte é doce, empática e compreensiva com as dores dos humanos que precisam deixar a vida para trás. Por mais difícil que seja seu ofício, ela o desempenha com graça e naturalidade, fazendo com que a experiência seja menos traumática. A principal lição aí é a de que há significado e humanidade mesmo diante de situações que não são agradáveis. Morpheus reconecta-se à sua essência para continuar a desempenhar seu ofício de governar o sonhar e dessa forma proporcionar à humanidade nuances criativas, simbólicas, metafóricas e nem sempre agradáveis. Não é tarefa fácil, já que ele precisa lidar com as mudanças das suas próprias criações negativas, os pesadelos. Eles representam simbolicamente nuances da sua própria sombra. Gault, por exemplo, se transformou ao entrar em contato mais direto com a humanidade. Já o Corinthians, sua criação mais cruel, precisou ser destruído. Podemos interpretar essa passagem como uma lição de que nem todos os aspectos da nossa sombra são necessariamente negativos ou destrutivos. Alguns dos nossos pesadelos são necessários e se tornam mais complexos quando são revelados ao mundo exterior através da persona. Já outros precisam ser destruídos a fim de se alcançar uma complexidade psíquica. 5. Conclusão. A primeira temporada de The Sandman é complexa e parece divergir tematicamente em dois atos distintos, mas ainda assim eles compartilham um tema maior, a importância do equilíbrio entre opostos. Sonho e realidade, inconsciência e consciência, persona e sombra, morte e vida, sonho e pesadelo e assim vai. Não é uma série perfeita, peca principalmente por não ser tão visualmente impactante quanto o material base. A direção artística pareceu genérica, mas ainda assim a série preservou integralmente o que eu considero mais importante nessa obra, o texto profundo e filosófico de Gaiman. Superficialmente pode até parecer entretenimento barato, mas o recheio é tão relevante quanto seu material de origem. E se você quiser saber a minha nota para The Sandman em um mini review, me siga no Instagram @minutosdesanidade. Além disso, deixa o like e o que você achou dessa primeira temporada aí nos comentários. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!